Oi, gente. Meu nome é Paloma, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô bem animada pra fazer esse vídeo sobre anime, porque eu vou falar hoje sobre o design de personagem de Tower of God. Eu escolhi esse anime pois, como eu não havia lido a Obito antes de assistir a animação, eu tive a oportunidade de julgar os personagens apenas pela informação que eu obtive através do design deles e pelas informações que o anime passava. E esse anime tem ótimos exemplos de bom design. Antes que você questione o que eu acabei de dizer, um bom design não é aquele que te agrada esteticamente, é aquele que cumpre a sua proposta. E o que eu quero dizer com isso? Inconsciente ou não, a gente absorve várias informações a partir do design dos personagens. E essas informações variam tanto de acordo com a sua bagagem cultural, quanto com seu repertório midiático. Existe muito cuidado por trás das decisões em um conceito de personagem. E são essas mudanças sutis que fazem com que a gente perceba de forma diferente o Bakugou e o Rengoku, por exemplo. O Bakugou e o Rengoku são, respectivamente, de Boku no Hero Academia e de Kimetsu no Yaiba. Eles são dois personagens de Elemental Fogo, porém eles emanam energias completamente diferentes. Ambos os personagens intimidam porque eles têm na composição formas triangulares, e personagens pontiagudos geralmente são associados à vilania ou pelo menos um sentimento negativo. Você pode perceber muito isso através das animações da Pixar, da Disney e afins. O exemplo que temos aqui é Ratatouille. Enquanto o personagem ele está num momento da vida dele em que as coisas estão um pouco mais pesadas, ele tem tanto as cores mais escuras quanto um formato mais pontiagudo. Agora, quando ele é representado no passado, quando ele é mais inocente e ainda não tinha sido tomado por esses sentimentos, a forma dele é mais arredondada e as cores, tanto da sua aura quanto das suas roupas, são mais claras. Bem, a gente sabe que a personalidade deles é completamente diferente e a gente consegue sentir isso pelo design. Como é que isso acontece? Existem outras escolhas que foram feitas no design dos dois que fazem com que eles se distanciem entre si. Um deles é a assimetria. Quando você tem um personagem com assimetria, ele geralmente é um pouco mais instável. Enquanto o personagem simétrico costuma passar mais uma sensação de harmonia. Além disso, se você comparar o olhar dos dois, enquanto o Bakugou tem um olhar mais semicerrado, de julgamento, de desprezo, o olhar do Rengoku é arregalado, é de uma pessoa mais curiosa, uma pessoa com mais energia. Além disso, a sobrancelha bem marcada e peculiar do Rengoku atrai a atenção do observador para o seu olhar, o que dá ainda mais destaque para ele, que já é bem aberto e tem cores mais vibrantes. E por último, existe a questão também da escolha de cores. Embora eles tenham uma paleta similar por conta do elemento fogo, você vê que existe uma predominância do preto na roupa do Bakugou, considerando o uniforme dele de luta, enquanto no Rengoku você tem brancos pontuais quebrando a energia emanada pelo preto, que eu vou explicar um pouco melhor depois. Eu pretendia fazer esse vídeo com uma análise sem spoiler, porém depois quando eu percebi todas as informações que eu ia passar, era inevitável que vocês acabassem notando algumas coisas que poderiam estragar a experiência de quem ainda não assistiu o anime. Então, daqui pra frente, eu recomendo que se você não assistiu Tower of God e você se importa com o spoiler, é melhor você deixar pra ver depois. E se você já assistiu, fica aqui comigo e faz companhia, porque tem muita coisa legal pra gente falar. Primeiramente, não tem como não falar do Ban. O Ban, ele é o protagonista, e então ele não tinha como fugir dessa minha primeira análise. Eu vou usar ele para fazer um contraponto com o Khan. Em alguns momentos eu também vou fazer um paralelo com a Rachel. Eu não sei qual foi a primeira impressão que vocês tiveram do Ban, mas eu particularmente encarei o design dele como um design bem simples. Mas se você olhar a história dele, a personalidade, todo o contexto do personagem faz muito sentido e ele deveria realmente ter um design simplório. Ele é como se fosse uma casca vazia. Ele, a princípio, não tem tanta personalidade. Ele segue fielmente a Rachel como se ele fosse um cão que foi abandonado por muito tempo e finalmente encontrou o amor de alguém para ser seu mestre. E é até por isso que eu não vejo tanto o relacionamento dele, pelo menos nesse primeiro momento da primeira temporada, como uma coisa romântica, e sim como uma coisa de idolatria. Ele vê a Rachel como a luz da vida dele, e é por isso que ele sempre segue e é fiel a ela. Considerando isso, ele é apagado, e pressupõe-se que ele não tenha tanto destaque, porque ele é como se fosse uma sombrinha, ele vive o tempo inteiro atrás dela. Já o Khan tem uma contradição no design dele que é bem interessante, que me remete bastante ao Killua. Ele me lembra o design do Gen, de Dr. Stone, por exemplo. O design do Gen, ele é composto por bastante assimetria, e isso combina muito com a personalidade dele. Eu não vou me aprofundar, mas quem não tiver assistido,
ele tem essa energia um pouco incerta, você não sabe exatamente se pode confiar nele. E essa é a primeira impressão que você tem do Khan. Quando você olha para ele, você sente essa insegurança, mas ao mesmo tempo alguma coisa te induz a confiar nele. E por que isso acontece? A roupa dele, tanto as cores quanto o estilo mesmo, passa uma formalidade. Ele tem umas cores bem claras, então isso acaba te remetendo um pouco à pureza, que é o que faz com que você acabe confiando um pouco nele. E o fato dele usar uma roupa muito formalzinha, com gravata e ele carrega até a mala, passe a impressão de ser sério. E aí você para pra ver que tanto a mala quanto essa instabilidade e insegurança, elas combinam muito com a personalidade dele, que por acaso é um reflexo da história, das coisas pela qual ele passou. Da mesma forma, a mala, que por um lado passa a ideia de seriedade, de formalidade, uma pessoa dedicada, ela pode ser lida como uma metáfora de um fardo. E o poder dela, por funcionar como se fosse uma TARDIS de Doctor Who, de você conseguir colocar várias coisas dentro, também são uma metáfora para você esconder coisas, você ter mais do que você mostra. Se você reparar no conjunto do design do Khan, ele tem dois brincos unilaterais, o que significa que ele poderia facilmente colocar um de cada lado, mas tem esse desequilíbrio bem explícito. Ele também tem duas mechas de tamanhos diferentes e os fios dele são bagunçados e assimétricos, o que considera uma coisa imprevisível. Quando a gente para analisar os olhos dos dois, por exemplo, o Ban tem um olhar mais arredondado. Isso remete à inocência e uma certa curiosidade. Já o Khan, ele tem um olhar mais semicerrado, ele tem um olhar mais pontiagudo, e a gente já comentou que isso é uma energia mais negativa em relação ao formato arredondado. Da mesma forma, essa diferença de polos é reforçada pelas cores. O azul do Khan, ele pode ser tanto lido como uma coisa intelectual quanto uma coisa introspectiva, enquanto o amarelo do Ban pode ser visto como esperança, como essa questão mais reforçando o lado positivo. E aí você deve estar me perguntando, mas e a Rachel, não é mesmo? Porque a Rachel também tem um olhar puxado para o amarelo. E a gente nunca analisa as coisas isoladamente. Mesmo quando você analisa uma cor, você considera a cor que está próxima a ela. E a gente também não pode ignorar a forma. E é por isso que a energia que você tem da Rachel é diferente da energia que você tem do Ban. Porque enquanto o Ban, ele sempre remete a formas circulares, embora não seja totalmente circular, já a Rachel, ela tem a pupila dela lembrando bastante olhos de gato, por exemplo, ou até mesmo de uma cobra. O gato é muito visto como um bicho associado à independência. Algumas vezes as pessoas chamam ele de egoísta, porque ele age de forma mais autônoma. Já a cobra, ela é associada muito à traição. Então, não é como se esse aspecto fosse ser visto de uma forma positiva. Essa forma da pupila do olho dela faz com que a gente não consiga perceber os olhos deles de forma igual, embora eles sejam amarelos.